Salve, salve a todos os alunos e alunas da primeira série do Ensino Médio Turno Tarde. Como é que vocês estão, meus queridos? Estava com saudade dessa turma. 2 semanas que eu não via, né? A gente pegou uns feriados, né? Ainda vai ter outro feriado próxima semana. Mas vamos nós, queridos. Aqui quem está falando é o professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Nas Trilhas do Piauí, Aventure-se, tá? Lembra aí que essa disciplina é compartilhada com o professor Francisco. O professor Francisco trabalha com vocês a abordagem ligada às ciências humanas e eu dou a pegada de ciências da natureza. Beleza? Como é que vocês estão? Deixa eu dar um oi para nossas turmas de Gerumênia, de Alvorada do Gurgueia, de Pimenteiras. Tudo bom com vocês, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Também para o pessoal que está acompanhando essa aula pelo YouTube. Edivânia, William, Maria Eduarda, Carlos Henrique, Luana. Faltou alguém? Eu acho que não, acho que todo mundo foi, tá? Meus queridos, vamos iniciar mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco mais com vocês sobre o tema tripé da sustentabilidade. Olha, um tema muito importante e relevante para as ações, tá? Ligadas aí ao turismo, ao desenvolvimento, ao empreendedorismo, certo? Então, a gente tem que pensar aí nessa ideia do tripé da sustentabilidade. O que é sustentabilidade? O que é desenvolvimento sustentável? E quais são esses pilares que sustentam essa base, tá, de trabalho? Objetivos da nossa aula de hoje é compreender o conceito do tripé da sustentabilidade. Em inglês é Triple Bottom Line, tá? Entender a prática do greenwashing, certo? Por parte de algumas organizações. O que é esse greenwashing? Do inglês aí, lavagem verde. E avaliar ações de sustentabilidade empreendidas por organizações de turismo. Ok? Vamos nós, tá? A gente começa essa aula conceituando para vocês a própria ideia da sustentabilidade, certo? Eu quero destacar, tá? A gente está perto do Enem, eu sei que alguns alunos, está no primeiro ano, mas alguns alunos já fazem a prova como treineiro, tá? Esse ano a gente está completando 50 anos, tá? Da Conferência de Estocolmo, tá? Que aconteceu em 1972, tá? Foi uma das primeiras reuniões destinadas com esse foco do meio ambiente e foi uma das reuniões muito importantes. Nessa reunião de 72, que fizeram muitos acordos, tá? É até interessante que algumas falas de políticos, né, de chefes de Estado, né, inclusive de alguns representantes do Brasil, não foram falas muito felizes se a gente fosse olhar no ponto de vista hoje, né? Falas como, por exemplo, desenvolve hoje, pensa na natureza depois, amanhã, paga-se a conta amanhã, né? Hoje a gente não tem muito essa lógica, tá? Então, o que se acordou, tá? O que se convencionou? Que a importância de que a gente pensasse no desenvolvimento urbano, no desenvolvimento científico, tecnológico, mas que a gente pudesse pensar em pagar essa conta logo hoje, certo? Em cuidar desses recursos naturais. Diante desses estudos, desse pensamento, alguns anos depois foi assinado um outro acordo, certo? Um relatório de Brundtland, acredito que no início dos anos 80, certo? Agora esqueci a data certa. Mas esse relatório, o relatório conhecido como Nosso Futuro Comum, convencionou-se o conceito que hoje a gente conhece como desenvolvimento sustentável. O relatório de Brundtland é um documento intitulado, aqui, 87. É um documento intitulado O Nosso Futuro Comum, foi publicado em 1987 e nesse documento é concebido o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, que conceito é esse de desenvolvimento sustentável? Tá? É o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer com a capacidade de gerações futuras em suprir suas próprias necessidades.
Qual é essa ideia? Tá? A ideia de que a gente vá, né, a gente precisa se alimentar, né? Então eu vou utilizar o recurso da natureza para isso, tá? Eu quero produzir, né? Para me alimentar, eu preciso, por exemplo, gerar transportar o meu material. Então eu vou produzir um caminhão, eu vou produzir combustível, certo? Mas com que bases? Com que recursos? Tá? A gente já conversou com vocês que a gente tem recursos que a gente considera recursos renováveis e recursos não renováveis, tá? Essa política, essa ideia de a gente pensar e refletir sobre que tipo de recursos a gente pode utilizar é o que vai basear a gente, no processo da proteção desses recursos, tá? De que forma, professor? No uso consciente. Em que outra forma? No reuso, tá? Então, às vezes a gente pode usar mais de uma vez o mesmo produto, usar um produto de formas diferentes. A gente pode reciclar, né? Então, foi a partir do desenvolvimento dessa ideia do que é o desenvolvimento sustentável, é que a gente vem nascendo, criando ideias, buscando alternativas para o processo de desenvolvimento urbano. Bom, os princípios do desenvolvimento sustentável são baseados em 3 pontos, tá? E é aí onde nasce o Three Bottom Line, ou tripé, tá? Da sustentabilidade, tá? O que é esse tripé da sustentabilidade? São os viés econômico, social e ambiental, certo? Para isso, tá? Para o desenvolvimento sustentável, são priorizadas ações em prol de quê? De uma sociedade mais justa, igualitária, consciente, de modo a trazer benefícios para todos. Ao mesmo tempo, deve-se reconhecer que os recursos naturais são finitos, certo? E a gente precisa tirar essa ideia, galera, de que a natureza ela é muito grande. Eu escuto muito isso por parte da população, né? Olha para o rio e fala, é água muita, vai acabar não. Certo? E tem esse monte de mato, tem que desmatar para construir casa para o povo, certo? Galera, beleza, a gente precisa usufruir realmente do nosso espaço. Nós, como sociedade, dependemos e precisamos, né, da água, nós precisamos das florestas, nós precisamos nos habitar. Então, temos esse lado humano, tá? Por isso que tem esse lado aqui, ó, social, né? Então eu preciso da água para beber, eu preciso da água para tomar banho, para lavar minha casa, certo? Eu preciso, de fato, de uma moradia, tá? Então, de fato, essas falas, elas têm uma base importante, mas eu não posso enxergar os recursos como recursos não infinitos. Recursos são finitos, tá? Não é água muita. A gente pode achar que é muita, mas não é, ela é finita. A água potável, própria para o consumo, ela é limitada, certo? Menos de 2% da água disponível no planeta, e o nosso planeta o que mais tem é água, menos de 2% ela é própria para o consumo humano, certo? Então a gente precisa começar a refletir. E os nossos poluentes, né? E poluir a água potável, a gente também faz isso, tá? E aí? Se acabar, como é que a gente vai consumir? Como é que a gente vai suprir a nossa necessidade? Certo? A gente utiliza esses recursos naturais com outro viés também, com o viés do interesse econômico, né? A gente gera a nossa renda, a gente gera as nossas riquezas através desse processo. Então, a gente vai utilizar também esse recurso. Então, a gente também precisa proteger, por isso tem esse viés ambiental. Quando a gente fala do processo de desenvolvimento sustentável, a maioria das pessoas pensa o seguinte, é o ambiental, só pensa nesse lado, da preservação do meio ambiente, tá? Nunca pensa na ideia do quê? Dos outros pontos, do lado social e do lado econômico. O desenvolvimento sustentável, ele é uma mesinha, tá? Que precisa ser sustentada pelos esses 3 pontos, certo? Se falhar em um deles, a gente não consegue criar esse desenvolvimento sustentável.
Então, a gente tem esses 3 pontos que a gente vai olhar como se fosse essa interseção, tá? Então, a gente tem um lado social. A gente tem esse lado social, tá? Então, vou colocar aqui uma pessoinha só para vocês associarem, tá? Então, o que o lado social fala, né? O lado da utilização dos recursos naturais por parte das pessoas, no aspecto de se alimentar, de se proteger, enfim, certo? A gente tem um lado, olha só, da preservação e da conservação do meio ambiente. A gente já teve várias aulas para conversar com vocês sobre essa ideia do que é preservar e do que é conservar. Comenta para mim aqui se vocês estão ligados e lembrando da diferença da preservação e da conservação ambiental. Eu vou botar uma árvorezinha aqui, ó, para resgatar essa ideia, tá? E a gente tem um lado econômico. Em que aspecto, professor? O lado de que a gente utiliza os recursos naturais para gerar as nossas riquezas, tá? E aí, claro, queridos, um lado ao outro eles geram uma interação, né? Por exemplo, tá? O lado econômico associado ao lado social, a gente vai pensar aqui o seguinte, tá? Que a natureza, ela tá para todos, tá? Ela não tá só para mim, ela não tá só para você, ela tá para todos, tá? E a gente vai tirar esses recursos naturais de forma a equilibrados, que mantenha-se esse equilíbrio, tá? Não havendo, tá, desigualdades sociais no aspecto. Parte dos acordos internacionais que se fala hoje, tá? A gente vai pensar muito em acordos que pensam desse lado social de forma mais igualitária, como, por exemplo, Fome Zero, tá? A gente tem cada dia mais países entrando e se mantendo dentro da linha da pobreza, né? Da extrema pobreza, da linha de fome, tá? Então, como é que a gente tem tantos recursos naturais, como é que eles estão produzindo tanto, gerando tantas riquezas e tem tantas pessoas passando fome no mundo, tá? Então, é uma realidade, são dados que são divulgados, tá? Então, essa relação do desenvolvimento social e do desenvolvimento econômico, ela precisa ser igualitária, tá? Outro lado aqui, ó, tá relacionado à questão, por exemplo, da preservação ambiental do lado econômico, tá? A gente vai pensar na ideia da coeficiência. Eu diria uma outra palavrinha, viabilidade. Em que aspecto, professor? É difícil, tá? Não é barato preservar e não é barato conservar, certo? A gente depende de fiscalização, a gente depende de tecnologia nova, a gente depende de inovação, certo? E aí é onde nasce a inviabilidade. Por exemplo, tá? Eu vou até passar aqui um pouquinho o nosso material e depois eu volto nesse mesmo slide. Eu trouxe esse material aqui, ó, que são dados não tão atuais, mas atuais, tá? Uma publicação de 2020, comparando aí dados de produção de energia aqui no Brasil, tá? Nos anos de 2018 e 2019. Não faz tanto tempo assim, tá? E o que a gente vai observar? Geração de energia no Brasil. Vamos nós, porcentagem de 2018, 66% da nossa energia vem da onde? Das hidrelétricas, tá? 66%. Mudou isso para 2019? Não, nem para hoje, 2022, tá? Não vai mudar. A maior parte da nossa produção de energia vem de um único recurso natural, que é a água. E a gente tem só isso para gerar energia? Não, tá? Como o próprio gráfico mostra, a gente tem, ó, a energia sendo gerada a partir da biomassa, a partir da energia eólica, que é a energia dos ventos, da energia solar. Piauí, minha gente, terra do sol, a gente, ó, no Brasil, só 0,5% da energia gerada no país é energia solar, né? E aí você pergunta, professor, por que a gente não aproveita tanto? Tem tanto sol aqui no Brasil, certo?
inviabilidade. Está aqui, ó, é inviável, tá? Hoje, a gente está observando cada vez mais o quê? Programas, tá, de incentivos, de financiamento, tá? Desse tipo de energia, de colocar placa solar, né? Nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, a gente tem observado bastante esse grau de financiamento a partir de bancos, tá? São políticas públicas que querem ver justamente isso, essa busca por alternativas, tá? Professor, mas há um problema em gerar energia a partir da energia hidrelétrica? A energia hidrelétrica, ela não é considerada uma energia limpa? Então, galera, de fato, a hidrelétrica, ela é considerada uma energia limpa em um único aspecto. Ela é uma energia renovável, tá? Aí eu preciso resgatar com vocês o que é uma hidrelétrica. Olha só. Uma hidrelétrica, galera, é uma produtora de energia que utiliza o que? A força da água para gerar energia, certo? Em suma, as usinas hidrelétricas funcionam por meio de turbinas que possuem pás ou hélices que giram devido ao quê? À força das águas. Aqui no Piauí a gente tem algumas barragens, tá? Através dela, do aproveitamento da energia potencial gravitacional e cinética. Eu fiz alguma coisa? Pergunta lá para ela. Depois, em mecânica, em elétrica, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter, tá? A gente vai precisar colocar ou aplicar uma água, certo? Aumentar ou ampliar o seu potencial de energia gravitacional e cinética. De que forma? Gerando represas, tá? Então, para que essa água, de fato, tenha a energia, tá, necessária para gerar energia, eu preciso gerar o quê? Represas dentro do nosso sistema, certo? E essa represa aqui, ó, que vai aumentar um grande volume, é que vai colocar essa água com potencial energético, especialmente um potencial gravitacional, certo? Quando o canal, ó, normalmente tem uma portinha aqui, quando esse canal ele se abre, a água passa com grande vazão, com grande força, girando as turbinas e sendo convertida esse movimento da turbina em energia elétrica, tá? Por que ela é considerada uma energia limpa? Porque a água que sai aqui, ó, H2O, é igualzinha a essa água que está aqui, ó, H2O. Não gera grandes resíduos, tá? Essa água aqui, ó, ela vai evaporar, vai voltar para cá. Então, ela é renovável, certo? Então, ela é considerada limpa por este único motivo, certo? Só que aí tem um detalhe, que foi que eu falei para vocês. Para que ela volte para cá, o que aconteceu? Precisou evaporar e precisou chover, não foi? Que época que a gente está agora? BR-Obró. Aqui na nossa região Nordeste, o que a gente tem? Estiagem. Pouca quantidade de chuva, certo? É comum nesse período de estiagem que os reservatórios de água que fiquem mais abaixo, dificultando a produção de energia. E o que acontece com a gente também nesse BR-Obró? Esquenta, né? A gente quer ligar o ventilador, o ar-condicionado, o que for. Então, a gente gasta mais energia. Tem menos potencial de energia e a gente precisa mais dessa energia. E a única fonte de energia que a gente tem, qual é ela? E todo mundo usando, certo? Ou seja, a gente precisa de quê? De alternativas, certo? Se a gente não pensa em alternativas, a gente não vai conseguir fechar o tripé da sustentabilidade. A gente precisa consumir, é uma necessidade, certo? Então, a gente precisa buscar o quê? Caminhos alternativos, tá? Outras energias aqui que eu não comentei, a gente entra aqui, ó, as energias não renováveis, como energia derivadas do petróleo, como gasolina, diesel, querosene, que são importantes para o setor de transporte, tá? Gera energia a partir da gasolina, do petróleo, do querosene? Gera. É uma energia térmica, tá? A partir da queima desses combustíveis, tá? São importantíssimos para o setor de transporte. Mas é pouca, tá? Da maior parte que a gente vai ter aqui são das hidrelétricas. Outro ponto importante
é que as hidrelétricas, elas também não são tão maravilhosas, certo? Elas geram impactos, tá? Então, a gente tem aqui no Piauí, a gente tem algumas barragens, algumas menores, outras maiores. E, normalmente, quando a gente gera uma barragem, a gente gera impacto ambiental, tá? Essa imagem aqui é para a gente justamente visualizar os possíveis impactos que uma barragem pode promover, certo? A gente tem duas versões, uma mais ecológica do que a outra, tá? Na primeira barragem aqui, a gente tem uma barragem com grande impacto ambiental. Por quê? Porque primeiro eu tive que construir essa barragem, certo? E quando eu construí essa barragem, houve o quê? Inundação. O rio era só aqui no centro. Então, eu inundei toda essa área. Então, eu vou perder. Então, tem muitas vezes, eu tenho que desabitar pessoas, tá? Porque muitas vezes tem pessoas que vivem nas margens do rio, né? Ou nas proximidades do rio, certo? Então, eu tenho que desabrigar essas pessoas. Eu vou desflorestar uma grande quantidade de mata, vou perder vida, não no aspecto só de plantas, mas de animais também que perdem os seus habitats, tá? Então, esse impacto é muito grande, certo? Tem um outro problema também que está associado, então, toda essa fauna e flora que vive aqui, que pode morrer, vai morrer na prática, né? E com o tempo, com o passar do tempo, eles vão começar a se decompor. Vai começar a liberar o que? Gases, tá? Do processo de putrefação dos seus corpos, né? CO2, metano e por aí vai. Então, ou seja, há um aumento também da emissão de alguns gases poluentes, tá? Outro problema que acontece é o seguinte: vocês conseguem perceber que a água dessa represa, ela percorre um determinado caminho, certo? A água aqui, nesse caso, ela vai percorrer o caminho no caso, esquerda para direita, certo? Beleza, vocês conseguem perceber isso? Tá tranquilo? Beleza. Na natureza, muitos peixes, tá? Vou botar um peixezinho aqui, só para ilustrar. Certo? Muitos peixes precisam nadar contra a correnteza e não é à toa. É processo evolutivo, tá? É processo de desenvolvimento, de adaptação. Eles nadam contra a correnteza e o que acontece? Como é que eles ganham com isso? Com o gasto de energia, eles acabam aumentando a produção de hormônios, que são importantes para o processo de reprodução. Então, eles nadam contra a correnteza para se reproduzir. E aí, o que acontece? Com a barragem, eles não conseguem. Porque tem uma barreira ali física que impede ele seguir a passagem. E aí, consequentemente, eles não vão conseguir se reproduzir. Não vão conseguir gerar hormônios da reprodução, certo? E aí a gente tem esse impacto ligado diretamente à ictiofauna, né? O que é a ictiofauna, tá? A ictiofauna é a fauna só de peixes, tá? E aí vai gerar o que a gente chama de efeito cascata trófica, tá? Essa população de peixes vai diminuir e aí, consequentemente, quem esses animais predam, né, porque eles são predadores de outros animais, vão crescer, certo? Gerando desequilíbrio ambiental. Então, não é porque essa hidrelétrica, ela gera energia renovável que ela é tão limpa assim, certo? Essa segunda hidrelétrica que a gente tem aqui é o modelo mais ideal, certo? É o modelo ambiental. Ela é menor, ela vai gerar menos energia, mas observa que a gente vai ter a maior preservação da margem dos rios, né, das florestas das margens dos rios. Observa que a gente tem um canal de água, tá, na lateral, certo? Permitindo, por exemplo, que essa ictiofauna se mantenha circulante. Certo? Só que ela gera menos energia. Por que a gente precisa criar barragens tão grandes? Porque a gente gera muita energia, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, lá no sul do Brasil, a gente tem a segunda maior hidrelétrica do mundo, que até uns 3, 4 anos atrás era a maior hidrelétrica do mundo, que é a hidrelétrica de Itaipu. A hidrelétrica binacional, porque é de 2 países, Brasil e Paraguai. O Brasil ainda comprava parte da energia de Paraguai. Então, tipo assim, 50% da energia era do Brasil, 50% é do Paraguai. O Brasil ainda comprava, acho que 30% tá do Paraguai, certo? Então, o Brasil é um país continental, a gente precisa dessa quantidade de energia, certo? Só que a gente precisa buscar também caminhos alternativos.
alternativos, certo? O Brasil tem investido muito recentemente na energia eólica, que é a energia dos ventos, principalmente na região litoral, aqui no Nordeste, Maranhão, Ceará, Bahia. Bahia cresceu bastante essa energia, tá? Aqui no Piauí também temos alguns pátios de energia eólica, mas a energia solar talvez seja uma energia interessante para se pensar, tá? E aqui mostrando para vocês um pouquinho do impacto dentro das águas também, tá? Considerando o desenvolvimento urbano, tá? Então, a gente está mostrando aqui para vocês, ó, o dispor do esgoto sem adequado tratamento compromete o que? A qualidade das águas em áreas urbanas, causando impacto na saúde das populações, além de dificultar o atendimento dos usos com o abastecimento humano. Olha só o que acontece aqui, ó. A gente tem o mesmo rio, certo? Que está sendo conduzido, tá? A gente tem uma população de fauna, ictiofauna, certo? Bem grande, em um local, o quê? Não urbano, certo? O que acontece depois dessa água, dos rios passarem pela região urbana, certo? A gente vai ter a diminuição dessa população. Diante de quê? Por quê? Devido à poluição desses rios, tá? É comum, muitas vezes, no desenvolvimento urbano, tá? Principalmente de cidades muito grandes, que são mais antigas, né? Hoje em dia, a gente tem muitas políticas para tratar essas águas com o máximo rigor, tá? Para justamente diminuir ou retardar essa poluição dessas águas, tá? Essa água fica extremamente concentrada, aumenta o efeito que a gente chama de eutrofização, tá? Professor, o que é eutrofização? Então, o que acontece na área urbana, tá? Nós, seres humanos, tá, com esgoto, né, que é o resto de água, de lavar roupa, de lavar louça, de tomar banho, tá? Além de detergente, tem muito o quê? Matéria orgânica, né, gorduras, né, e outros substratos orgânicos. Esses substratos orgânicos são nutrientes, são nutritivos para alguns organismos em rios, tá? E aí a gente aumenta a proliferação de alguns organismos. É comum, por exemplo, justamente no período de estiagem, que o volume dos rios é menor, a correnteza é menor, mas o esgotamento continua tão grande quanto aumentar a proliferação de algumas algas e de plantas, tá? Aí você vai e olha para o rio, para a lagoa, tá cheia de aguapé. Se for uma lagoa, tá verde, certo? Aí você fala, nossa, que nojo. O que dali é? Eutrofização, certo? Aí quais são as consequências dessa eutrofização? Tá? A baixa luminosidade do fundo do rio, certo? E aí, se tem baixa luminosidade por baixo do rio, as algas, tá, que estão abaixo não conseguem fazer fotossíntese. E a gente sabe que o processo de gerar oxigênio é por conta dessas algas, tá? E aí, então, a água vai estar o quê? Com pouca quantidade de oxigênio, tá? Tem gás oxigênio dentro da água? Tem. Tá? Tem gás oxigênio dentro da água? Tem. Tá? Só lembrar, por exemplo, das aulas de química. Quem é o professor de química da tarde? O Jurandir. O professor Jurandir já deve ter explicado para vocês sobre a solubilidade de gases em líquidos, né? Acredito que sim. Tá? Se não sabia, só lembrar da Coca-Cola. Na hora que abre a Coca-Cola, tem gás dentro, né? Então tem solubilidade. Tá? Só que o que acontece? Durante o processo de eutrofização, como não está produzindo fotossíntese por parte das algas lá de baixo, a gente está diminuindo a taxa de oxigênio. Esse é o oxigênio que os peixes usavam. Então, isso é o que a gente chama de efeito cascata trófica, tá? Cresce uma população, diminui outra diminui também, e aí a gente vai perdendo e vai levando um grande efeito de desequilíbrio ambiental. O que a gente tem que fazer, professor? Separar a água da chuva, que é uma água limpa, da água de esgotamento. E colocar essa água de esgotamento para ser tratada antes de voltar para o curso de rio. Para a gente diminuir esse efeito da poluição. Tá?
Olha essa imagem aqui, como ela mostra pra gente como é que seria uma cidade ideal. É assim? Não é, tá? Isso aqui é uma cidade ideal, tá? Provavelmente alguma outra cidade muito urbana, algum outro país, talvez ela possa até usar isso aqui, tá? Olha só, sabe esse local aqui, ó, calçada, rua, asfalto. Sabe esse espaçozinho aqui? Todo mundo chama de esgoto? Não é esgoto. Não é. Ela é uma rede de drenagem de águas pluviais. É só uma valazinha para passar a água da chuva. A água da chuva, galera, é uma água limpa. E ela deve ser destinada diretamente para os rios, tá? Se não houvesse desenvolvimento urbano, tá? A gente não teria nem calçada, nem asfalto, e a água seria drenada pelo solo e iria chegar no subsolo. Como o asfalto é petróleo, é impermeável, se a gente não tem esses canais de drenagem de água, essas valas, a gente teria enchentes, certo? E aí a gente precisa desses canais para justamente levar essa água para algum lugar, certo? Aqui no meio a gente tem os bueiros, por exemplo, passando. Às vezes, muitas cidades têm. Aqui em Teresina tem alguns bueiros. A ideia é que ele simplesmente leve a água da chuva. Ele leva só a água da chuva? Não. Por quê? Porque nas casas colocam seus esgotos associados a eles, certo? Esse é o problema. Aí o que acontece? Que essa água vai parar no rio, tá? O ideal é que as casas elas tenham o quê? Uma rede separada de esgoto. Tá aqui a rede de esgoto. Então a casa ela mande o seu esgotamento para a rede de esgoto. E a rede de esgoto ela vá para uma estação de tratamento de água. Aí, na estação de tratamento de água, a gente tem várias etapas com o que a gente chama de remediação, tá? Então, a gente remedia, tá? A biorremediação. Quando a gente remedia aquela água contaminada com o quê? Com bactérias específicas, com produtos químicos específicos para tornar aquela água possível, tá? De voltar para o curso de água natural, certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, na capital, algumas estações de tratamento de esgoto. Tá? A gente passa pela frente, não é um local tão cheiroso assim, mas faz parte, é um processo importante. Tá bom? Beleza? Inclusive, eles ficam perto dos rios justamente para dar essa vazão. Lavou não, né? Tratou aquela água, ele já volta lá para o rio. Ok? Então, isso aqui seria uma cidade ideal. E aí, galera, vale ressaltar o seguinte, como eu disse para vocês, a água da chuva, ela é uma água limpa, né? Aí eu acho que cabe aqui também conversar com vocês sobre isso. Às vezes eu estou dando essa aula e alguns alunos falam, mas professor, eu moro no interior. Pois pronto, vamos embora aqui para a sua realidade. A água da chuva ela é tão limpa que o que a gente faz, tá? É a realidade de alguns alunos aqui, tá? Cisterna. Tá? O que é a cisterna? A cisterna ela é uma tecnologia social. Tá? Ela serve para quê, professor? Para acumular a água das chuvas num período chuvoso, num local, num tanque, certo? Fechado, vedado, certo? Para justamente quando a gente chegar agora no BR-Obró, que é no período de estiagem, que o rio está secando, que a lagoa está secando, aí quando você olha para aquela lagoa, além de estar seca, está verde, né, por causa do processo de eutrofização. O processo de eutrofização pode ser um processo natural, tá bom? Não precisa ser uma poluição humana, tá? Tem vaca defecando o local perto, aí você olha para aquela água e você fala, não, essa água ela está imprópria para o consumo, não dá para beber essa água. Ela é uma água que vai estar contaminada. Por isso existe a cisterna. Tá? Por isso eu digo para vocês que a cisterna é uma tecnologia social. É uma tecnologia, é um produto que foi criado para solucionar um problema comunitário. Tá? Para todos. É uma tecnologia que foi criada pensando no desenvolvimento sustentável. Pensando no quê? No abastecimento de água por parte da população e mantendo aquela água limpa
e de qualidade, certo? É claro que depois de pegar aquela água que está na cisterna, que é uma caixa d'água, certo? Você vai ferver ou filtrar aquela água, mas ainda assim é uma água própria para o consumo humano. A importância social associado aqui ao caminho também ligado à logística reversa, tá? Apesar da pouca cultura do reaproveitamento, a reciclagem, o reuso no Brasil, a logística reversa é um caminho mais inteligente para resolver parte dos problemas ecológicos atuais, causados pela grande rotatividade de produtos que a gente tem hoje em dia, tá? O que seria logística reversa, tá, galera? Bom, na prática, tá, o que a gente tem? Tem a ver com desenvolvimento sustentável. No que aspecto? Primeira coisa, logística reversa. A palavrinha reversa significa dizer voltar, certo? Ou a lógica invertida, tá? A lógica natural seria recurso natural, RN, recurso natural, consumidor, aí a gente levaria esse produto para onde? Então, o recurso natural ele vai passar por onde? Pela fábrica, ele vai passar por onde mais? Ele vai passar pela loja, ele chega na gente, né? E aí tu vai consumir aquele produto até ele perder a utilidade, não é isso? Pensa aí, por exemplo, imagina tu num domingão de sol, muito quente, aí tu, tô com sede, eu vou comprar uma garrafinha de água, né? Aí tu consome aquela tua garrafinha de água, 500 ml, né? Terminou a garrafinha de água, o que tu faz? Vai jogar fora. Ou seja, aquela garrafinha de água, aquela garrafa PET, qual foi a utilidade dela? Armazenar água. Acabou a água, perdeu a utilidade. Aí você vai dizer, professor, eu uso de novo, eu encho de novo de água. Tá, beleza. Aí é a ideia do reuso, tá? Mas eu uso 2 vezes, 3 vezes, várias vezes, até uma hora que tu fala, não, meu irmão, não dá mais para usar esse negócio, não. Aí ela passa a ser o quê? Um produto, um termo técnico chique é um produto de pós-consumo. Por que pós-consumo? Porque tu já consumiu. O que tu faz com esse produto de pós-consumo? Tu joga fora. Por quê? Porque ele não presta mais, professor. É sério que ele não presta mais? Para tu que ele não presta. Mas para a indústria, talvez ele possa servir. E aí é onde entra a palavra reciclagem. E em vez de tu jogar no mato, eu vou botar aqui a palavra lixo, tá? Mas não é mato, é porque a gente aqui do Piauí, tá? Aqui, a gente no Piauí, a gente fala mato, né? Rebola lá no mato, menino. Não vai apertar, não. Tá? Aí a gente faz o quê? Se a gente joga aqui no lixo, acabou a vida daquele produto. Aí é onde entra a ideia da logística reversa, é o reverse stress. Em vez de ir para o lixo, volta para onde? Para a indústria, certo? Então ela volta na indústria em que aspecto? Tá? No aspecto de eu não precisar utilizar um recurso natural de novo. E a indústria recria aquele produto novamente, sem precisar. Qual é a origem do plástico, da garrafa PET? Coloca para mim aqui no chat, eu quero saber. Cadê o pessoal de Gerumênia? Cadê o pessoal de Pajeú? Qual é a origem do PET? Qual é essa origem do PET? E aí, Luana? Qual é a origem do PET? Gente, a origem do PET é do petróleo. É um derivado do petróleo. Tá? E aí, esse derivado do petróleo, o que o petróleo é? Um recurso o quê? Não renovável. Não consigo renovar. Então, eu tenho que evitar o consumo dele, porque uma hora ele vai acabar, é um recurso que vai acabar, certo? Então, a ideia da logística reversa é justamente evitar que eu precise estar o tempo todo indo lá atrás dos recursos naturais com tanta frequência, certo? Que eu possa reutilizar, que eu possa o quê? Reciclar, certo? E propor uma ideia diferente a esse consumo.
Quais são os aspectos sociais importantes nessa ideia aí da logística reversa, né, de fazer essa retomada? Tá, galera, a logística reversa é muito mais do que reciclagem, viu? A logística reversa, ele é uma etapa, né? Um processo administrativo, tá? Não cabe dentro da minha aula falar todas as ideias, né? Mas, por exemplo, até quando o produto dá problema, que tu volta o produto para garantia, isso também é logística reversa, tá? O recall, por exemplo, né? Quando o produto está com problema e a própria empresa pede de volta, também é logística reversa, tá? Mas com os aspectos sociais vantajosos dessa logística reversa, tendo foco aí na ideia da reciclagem mesmo, tá? Primeiro ponto, tá? Mão de obra. Em que aspecto, professor? Capacitação profissional de pessoas que vão trabalhar com essa ideia da logística reversa. Aqui no Brasil, a gente tem uma característica diferente. Cada país tomou uma medida diferente no aspecto da reciclagem, tá? No Brasil, por exemplo, existe as cooperativas de catadores de lixo. Não é exclusivo do Brasil, mas é uma característica marcante do Brasil, tá? Nós temos cooperativas de catadores de lixo. Opa, certo? E isso é um ponto importante porque gera trabalho, gera riquezas profissionais para isso, certo? Claro que eu preciso estar o quê? Capacitado para isso. Não é só separar o lixo, só pegar o lixo lá da festinha que acabou, né? Acabou a festa, aí vai lá os catadores de lixo pegar as latinhas, pegar os papéis, né? Então não é só isso, mas ele também vai ter o quê? Uma cooperativa no qual ele pode trabalhar, ele pode se capacitar. Então é o quê? Gera riqueza. Opa, pera, eu penso na pessoa, eu penso no lado social e eu ainda estou pensando no lado financeiro e ainda estou pensando no lado ambiental. Tá vendo como a gente está falando aqui que essa logística reversa, ela atende o quadro e os parâmetros do desenvolvimento sustentável? Outro lado importante, ó, capacitar organizações de catadores com vista à sua estruturação. Participação popular, em que aspecto? Cria um amplo programa de educação ambiental. A gente discute muito sobre essa ideia da separação do lixo, da segregação do lixo, certo? Canais de comunicação, orientar a mudança cultural do consumidor, certo? Daquela ideia de consumir consciente, né? Não só consumir pouco porque o dinheiro acabou, né? Porque essa é a realidade do brasileiro hoje, né? A gente consome pouco porque o dinheiro acabou, né? Mas é consumir de forma, eu preciso desse produto mesmo na prática, certo? Ou eu estou consumindo só por consumir, tá? A gente precisa refletir sobre isso. E aí, claro, tá, galera? A gente entra dentro do parâmetro da reciclagem em si, tá? E aí a gente sai da logística e vai para a prática da reciclagem, tá? A reciclagem, como vocês sabem, como exemplo que eu dei para vocês, é quando eu pego um produto e gero outro produto igual, tá? Então, de novo, ó, o exemplo que eu dei agora, garrafa, PET, cadê a borrachinha? Ficou feio. A garrafa PET, que gera garrafa PET velha, que gera o quê? Outra garrafa PET. O que foi que mudou aqui? Nada, né? Mais ou menos, tá? Boa pergunta, tá? A garrafa PET, ela gera uma outra garrafa PET. Você pega uma garrafa PET velha e a nova, você não consegue distinguir a diferença dentro delas. Lembrando, o PET, ele é um tipo de plástico, tá? A gente tem vários tipos de plástico. O PVC, aquele do cano, é um tipo de plástico. O TNT, aquele da máscara cirúrgica, é outro tipo de plástico. O poliéster das camisas, sabe? Roupa de time, tá? Poliéster é outro tipo de plástico. A gente tem vários tipos de plástico, tá? EVA, tá? Alguns podem ser reciclados, outros não. O PET é um deles. Não perde valor. Em que aspecto? A utilidade do PET original é a mesma do PET final, certo? Ele não perde valor. A ideia da reciclagem passa dentro desse ponto, tá? Mas nem sempre isso acontece, tá? A gente tem alguns exemplos, deixa eu passar aqui, ó.
Não está aqui, mas vai. A gente tem alguns exemplos de situações em que a gente, de fato, perde o valor. Como assim, professor? Atenção, tá? Perder valor não é preço, tá? É perder utilidade, tá? Perguntaram aqui o seguinte: professor, é igual reciclar papel? É igual reciclar papel? Não exatamente, tá? O papel gera outro papel, mas você sabe a diferença, não sabe? Do papel reciclado, do papel não reciclado. Não dá pra ver a diferença? Pega um papel reciclado. Se você for na papelaria, você vai olhar para o papel reciclado e você vai ver que ele é mais caro. Você não é o mesmo preço, não. O papel reciclado ele é mais caro. Então, entenda. O papel reciclado, ele é mais caro. Mas mais caro é valor. Ou é preço, não é valor. Então, preço é uma coisa, valor é outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque o papel reciclado, ele não tem o mesmo valor do papel original. Muitas documentações, por exemplo, só podem ser impressas em papel comum. Não podem ser consideradas impressas em papel reciclado, tá? Como, por exemplo, papel cédula, tá? Para poder imprimir diploma, imprimir documentos originais, precisa ser impresso em um papel chamado papel cédula, que ele é impresso originalmente lá nas gráficas. Agora esqueci qual é o nome dos lugares. Mas ele é um papel muito específico. Do Banco Central, obrigado. E aí, o que acontece? A gente perde esse valor desse produto. Quando a gente perde o valor, aí a gente está falando de uma reciclagem específica, que a gente chama de down. Sabe como é que tá o inglês de vocês, galera? Down é para baixo, certo? Para baixo em que aspecto? Em perde o valor. Certo? Não vou dizer que perde o valor, mas perde valor. Ah, professor, então é ruim. Não, é melhor fazer a reciclagem do que desmatar, do que tirar aquele papel lá do eucalipto, certo? É mais fácil até reciclar o papel do que extrair a celulose lá do eucalipto, ok? Certo? É muito mais fácil. Tá? Mas perde o valor. Por isso a gente chama de downcycling, tá? Tem uma outra técnica interessante que não sei se vocês conhecem, mas a gente tem camiseta de garrafa PET. Vocês já ouviram falar disso? Camiseta de garrafa PET? Eu mesmo já tive algumas. É interessante. Por quê? O que aconteceu? Algumas camisetas têm, como eu disse para vocês, poliéster. Poliéster é um tipo de plástico. Do PET, eu posso gerar o poliéster. Só que o poliéster não é reciclável. O PET é. Então, a gente diz que essa técnica é uma técnica de downcycling. Por quê? Porque quando eu modifiquei o PET para o poliéster, o PET era reciclável. O poliéster não é. Então, eu gerei um produto de plástico que vai demorar milhares de anos para ser decomposto, mas eu não consigo reciclar esse produto novamente. Certo? Então, ele perde esse valor, essa importância. E por fim, a gente tem isso aqui, ó. Up, como é que tá o inglês de vocês? O que significa up? Up no inglês? Pra cima. Pra cima o quê? Ganha valor. Isso aqui tá muito em alta agora no setor da moda e no setor da arquitetura. Tá todo mundo falando de upcycling. Porque tem alguns produtos que, de fato, a gente não consegue reciclar de jeito nenhum. E aí a gente consegue agregar valor nesse aspecto. Como, por exemplo, pneu. Pneu não dá para reciclar, não dá para criar outro pneu. Tá? E agora, professor, como é que o pneu é feito? Tá? A borracha do pneu ela é extraída do petróleo também. E aí, o que eu faço com esse pneu velho? Tá? A gente tem como calcular a quantidade de pneu que é produzido pelo planeta, por país. Tá? E o que eu faço com esse monte de pneu que tem muito? São toneladas e toneladas de pneu que são geradas como produto de pós-consumo, como lixo. Tá? Aí várias saídas a gente tem. A gente tem pessoas que fazem do pneu de artesanato para fazer cadeira, mesa. Tem pneu que ele vai ser triturado e levado para fazer asfalto.
E tem pneu que é construído para fazer a pista de atletismo. A gente tem algumas pistas aqui no Piauí que foram feitas utilizando esses pneus triturados, aquelas pistas de corrida, sabe, de atletismo. Isso é upcycling. No que aspecto? Eu não conseguiria reciclar aquele produto, eu não conseguiria gerar outro produto, e eu ressignifiquei isso gerando o quê? Um produto com maior valor. Então, ganhou valor de mercado, certo? E aí ele está aumentando muito. Agora está a alta costura, né? Que o pessoal fala, né? Que é os desfiles de moda de Paris, de Nova York, tá? Alta costura. Eles estão utilizando muito essa ideia da upcycling. Em que aspecto? Reciclar. Ganhando novo valor. O que eu não posso reciclar? Couro, por exemplo, não dá. Mas eu ganho um outro aspecto, como, por exemplo, a mala de couro, que não dá para ser reciclada, mas aí eu ressignifico ela. Deixa de ser uma mala, agora vira uma jaqueta de couro, certo? E aí vai indo, né? A gente vai ressignificando, tá? E aí tem crescido bastante esse aspecto. Mas todos os três, reciclagem, downcycling, upcycling, tem que utilizar um produto de pós-consumo. É um produto que já foi de um consumidor, e aí que ele perdeu valor para aquele consumidor, e aí ele ganha um outro sentido. Certo? É no processo de reciclagem. O que acontece agora no mercado? Como está na moda, né? É a alta costura, está lá falando sobre o upcycling, tá? E aí a gente tem as fast fashion, né? As lojas para vender vários produtos rápidos, tá? Então, o que elas fazem hoje em dia? Elas criam produtos com formatos diferentes e dizem assim, olha, isso aqui é upcycling. Né? Eu não botei na imagem agora, mas vocês podem procurar. Esse ano, algumas influenciadoras digitais saíram com os topzinhos, né? Blusa top, né? Com a blusa com formato de tênis, tá? O formato era tênis. Aí, qual era a ideia, né? Olha, esse meu top, tá? Ele veio de um sapato. Então, é upcycling. Não era upcycling porque não era um tênis velho. Não era um tênis que já tinha sido utilizado e foi ressignificado. Ele era um produto novo. Então, quando ele é um produto novo, não é upcycling. O cycling, a ideia do cycling é dessa ciclicidade do produto, tá? E não só no setor da moda vai ter isso, em diversos outros setores. Vocês vão no supermercado e você vai olhar nas lojas, nas embalagens, tá lá, eco-friendly, né? Amigo da natureza. Mas se você for pesquisar as práticas, não tem nenhuma prática que de fato foi pensando no desenvolvimento sustentável, amenizando o desenvolvimento sustentável. Esse processo, eu estava dando uma outra aula, uma aluna falou assim, professor, é fake news, tá? É quase uma fake news, tá? Mas aí ela tem um nome próprio para isso, tá? Isso é enganar o consumidor e é uma prática que a gente conhece como greenwashing, tá? Ou lavagem verde. A gente meio que engana o consumidor dizendo que esse produto ele é pensado no ambiental, no natural, certo? No desenvolvimento sustentável, mas que ele não tem prática nenhuma associada ao desenvolvimento sustentável, certo? Ele simboliza as empresas que divulgam produtos e serviços verdes como objetivo de aumentar os lucros. Porque as pessoas, sim, compram, né? Como eu disse para vocês, se você for na papelaria e for pegar o papel reciclável e o papel comum, quem é mais caro? Papel reciclável. Né? E você compra, porque é ecologicamente correto. Se você tiver o capital para poder comprar o mais caro, sendo ecológico, você acaba comprando. As pessoas são preocupadas, tá? E isso é uma prática, de certa forma, ruim. Em que aspecto? Quebra a má-fé, né? É uma atuação de má-fé, tá? Bora fechar a aula de hoje? Dá tempo? Dá tempo. Como é exercício? Vamos nós. Tem 2 minutinhos, dá tempo. Enem de 2021. Os impactos ambientais de usinas hidrelétricas são motivos de polêmica e discussão sobre o desenvolvimento sustentável. Embora atualmente relacionadas com o conceito de energia limpa,
ou associadas à ideia de sustentabilidade, essas usinas podem causar vários problemas ambientais. Destaca-se a proliferação de determinadas espécies aquáticas em relação a outras, ocasionando a perda da diversidade nas comunidades do peixe ou ictiofauna, como eu disse para vocês. Do local. Comando da questão, olha lá, ó, perguntinha. Em um primeiro momento, as mudanças na competição dessa comunidade se devem por conta de quê? Bora lá, vamos falar junto. Eu não vou dar tempo porque eu estou sem tempo, tá? Então a gente vai responder junto. Alternativa A. As alterações nos habitats causados pelas construções das barragens. Alternativa B. A poluição das águas por substâncias liberadas no funcionamento da usina. Alternativa C. Ao aumento da concentração de CO2 da água produzida pelo represamento do rio. Alternativa D. As emissões de gases dos efeitos estufas pela decomposição da matéria orgânica. Alternativa E. Aos impactos das margens das barragens em função da pressão exercida pela represa. Galera, atenção. Todas as alternativas, teoricamente, são efeitos do impacto das represas. O foco vai estar aqui, ó, em um primeiro momento. Então, nesse caso, a alternativa correta é justamente o primeiro efeito. Construiu a barragem, inundou aquela água, vai matar aquelas árvores, vai afastar os animais que estão presentes, certo? Aí, todas as outras alternativas, elas são consequências dessa primeira, tá? Então, tem que ficar ligado quem está se preparando aí para o Enem. Galera, a gente vai encerrando por aqui, tá? Eu vou deixar mais questões para vocês. Tem outra questão, acho que tem mais 2 questões para vocês, tá? E a gente vai ficando por aqui, nosso tempo estourou, tá? E a gente se encontra novamente na próxima semana, tá bom, queridos? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Lembrando que próxima quarta é feriado. Tchau, tchau.